Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 12 de julho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A crise de combustível paralisa toda a economia russa. É incrível isso, a gente estava bastante focado, em cima do que está acontecendo, da falta de combustível, carros, etc., mas isso é mais amplo e abrange toda a economia da Rússia, justamente o que eu quero mostrar aqui para vocês. Isso mostra a posição idiota do ditador da Rússia em começar essa guerra e querer prolongar essa guerra, não querer negociar e querer continuar no território ucraniano fazendo pose de vencedor, quando não está. Independentemente do teatro de operações que a Ucrânia está segurando, é uma guerra de atrito ainda, mas está ganhando, se analisarmos inclusive a questão da economia, que ela está naufragando, não porque o Putin está conduzindo bem ou mal a economia, porque a Ucrânia está destruindo a economia dele com esse ataque aos combustíveis, ao setor de energia e gás, né? Então esse vídeo eu vou mostrar para vocês como os ataques cirúrgicos da Ucrânia contra refinarias destruíram os abastecimentos de combustível na Rússia. Tem muita coisa, vocês já sabem, mas eu tentei dar uma visão geral sobre isso. Você vai ver o desespero dos agricultores russos com máquinas paradas e perdas gigantescas na colheita do trigo. E a colheita está para começar. Alguns também já estão começando e não tem muito tempo para isso. Eu vou mostrar aqui o colapso interno que forçou o governo da Rússia a proibir exportações e a implorar por importações de derivados de petróleo. Assista até o final para entender como a estratégia da Ucrânia está quebrando a economia da Rússia. Peço a você, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, aqui você vê a verdade, este é o canal da verdade. Todos eu peço que deem um like, ajudem o canal, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários, que gosto muito deles e são sempre muito bem-vindos. Logística em cacos, o pesadelo agrícola da Rússia. Eu vou focar principalmente na questão agrícola, porque a questão agrícola influi em toda a economia e ela que alimenta o povo. Muita gente não dá importância, mas eu acho que é um dos fatores mais importantes. Tem gente que talvez no mundo inteiro, no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos, nunca foi num sítio, mas ali sai comida de toda uma nação, E até muita coisa que não parece, que não tem a ver com a agricultura, mas tem, A crise de combustíveis provocada pelos ataques da Ucrânia contra a infraestrutura petrolífera da Rússia está destruindo a economia interna da Rússia. O caos já se espalhou para além dos postos de gasolina e afeta diretamente os setores que dependem do acesso ininterrupto a diesel. Os agricultores da Rússia enfrentam uma escassez histórica de diesel, que está paralisando e prejudicando severamente a safra de grãos. Uma reportagem internacional da Forbes revela que uma boa safra era prevista para a Rússia neste ano de 2026. Contudo, a precisão dos ataques da Ucrânia transformou o período de colheitas em um verdadeiro pesadelo para os russos, principalmente para os agricultores. A situação é extremamente crítica nas regiões do sul do país, que são as principais produtoras de grãos da Rússia. As áreas afetadas incluem as regiões de Rostov, além dos distritos de Krasnodar e Stavropol. Essas três regiões juntas respondem por aproximadamente 1/5 de toda a safra de grãos produzidas pela Rússia. Um agricultor de Krasnodar confirmou que o diesel só é encontrado em poucos postos ao longo da rodovia federal M4. Os motoristas da Rússia são obrigados a esperar por horas a chegada de caminhões-tanque nas bombas. Muitos postos de combustíveis impuseram restrições rígidas de venda lógico, de acordo com o porte com que ele recebe, de apenas 100 litros a 200 no máximo por cliente. Esta quantidade é inútil para o trabalho pesado, para o trabalho da agricultura, pois, segundo os agricultores russos, estão reclamando muito porque eles dizem que uma única colheitadeira russa consome até 300 litros de diesel por turno. E tem agricultores que têm mais de uma colheitadeira, isso é normal, e eles não conseguem vencer a colheita. Na região de Rostov, os agricultores já
projetam perdas catastróficas de até 15% de toda a colheita. Representantes do setor agrícola das regiões de Sverdlovsk e Yakutia também relatam um cenário desesperador no campo. Em Yakutia, o limite de 200 litros por cliente impede que as máquinas trabalhem em longas distâncias no campo. Equipamentos agrícolas de grande porte estão completamente parados por falta de combustível na península da Crimeia. Os especialistas explicam que a janela para colher os grãos é curta, que dura entre 7 e 10 dias após a maturação. Se a colheita não for feita dentro desse prazo, os grãos apodrecem e se perdem totalmente na terra. A consultoria SOV Econ revelou dados alarmantes sobre o tamanho do colapso agrícola sofrido pela Rússia. Até 1º de julho, os produtores da Rússia colheram apenas 1,3 e 1,5 a 1,5 milhão de hectares das lavouras. No mesmo período do ano passado, essa data é interessante para que não tinha esse problema de falta de combustível. Então, no mesmo período do ano passado, a Rússia já havia colhido até agora 4,2 a 4,6 milhões de hectares. E agora eles colheram apenas de 1,3 a 1,5 milhões de hectares das lavouras de grãos. Os números provam que o ritmo da colheita russa despencou, pelo menos está 1/3 menor do que o anterior. Isso é um caos, né? É um caos para a economia e é um caos também para a população, para o comércio, para o consumo de produtos oriundos da agricultura. Na localidade de Chita, a empresa responsável pela coleta de lixo suspendeu as atividades por falta de gasolina, entendeu? Já tem outro impacto. No impacto, não estão mais indo coletar lixo. Por quê? Não tem combustível para os caminhões pegarem lixo. As Wildberries, que é a maior empresa de comércio eletrônico da Rússia, aumentou as taxas cobradas dos vendedores. O aumento nas taxas do marketplace foi forçado pela alta descontrolada nos preços dos combustíveis internos. A imprensa internacional já havia alertado que a Rússia perderia a capacidade de sustentar o seu mercado interno. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, confirmou oficialmente o tamanho da crise energética russa. O governo da Rússia decretou a proibição total e por tempo indeterminado de todas as exportações de diesel do país. Inicialmente disseram agora na semana passada que essa proibição seria até o dia 30 desse mês de julho, ou 31, último dia do mês. E agora, ontem ele já divulgou que é por tempo indeterminado. Além de proibir a venda para o exterior, a Rússia se viu forçada a iniciar a importação de derivados de petróleo. É uma decisão humilhante para a Rússia, que era autossuficiente e estava entre os principais exportadores que ia para mercados de energia, de petróleo e gás. E isso aconteceu, essa decisão humilhante, depois de discussões e brigas internas entre os integrantes do primeiro escalão do governo russo. Novak admitiu que a interrupção das exportações foi a única saída para tentar conter a crise no mercado interno, mas ainda não contiveram. O ministro da Rússia declarou que os primeiros carregamentos de combustível que é importado agora devem chegar em julho, ainda esse mês de 2026. A Ucrânia prova que ela consegue desestruturar a base econômica e a produção de alimentos da Rússia sem disparar um único tiro no campo. Vocês viram? Quem imaginava isso em 2022 ou em 2014, que íamos chegar a essa situação que foi provocada pelos criminosos russos? E vamos concluir dizendo que a estratégia da Ucrânia de golpear o coração petrolífero da Rússia está produzindo resultados devastadores, inimagináveis. Na economia russa está desmoronando, está colapsando, na realidade, acho que é o termo exato, está colapsando a economia russa. É isso que está acontecendo, de fato. Vocês acham que Vladimir Putin, em 2022, imaginava isso? Ou em 2014, antes dele agravar, antes dele escalar essa violência em 2022? Ninguém esperava isso, o mundo não achava isso. A paralisação das colheitas em Rostov e Krasnodar vai golpear diretamente o abastecimento e a riqueza da Rússia. Ver a Rússia
um dos maiores produtores de petróleo do mundo, proibir as exportações e passar a importar combustível, prova o sucesso ucraniano, a vitória ucraniana. A Ucrânia demonstra superioridade estratégica, sem isso, e tática. Ela está sufocando a Rússia, está desmantelando, está colapsando a sua capacidade de sustentar essa guerra. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueçam, conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.